O desespero é de quem na noite desta segunda-feira perdeu a filha para o feminicídio, um crime que atinge todas as camadas da sociedade potiguar. Janaína Bezerra Pereira estava em casa com os filhos e o marido, nessa travessa no conjunto Monte Líbano, no Bom Pastor, quando os vizinhos ouviram a discussão e em seguida os disparos. Segundo testemunhas que preferiram não gravar entrevistas, vítima e suspeito moravam aqui na rua há alguns meses e a relação era conturbada. Sempre que o casal bebia, a farra terminava em confusão. Na noite desta segunda-feira, após mais uma discussão, o homem teria sacado a arma e ameaçado atirar. A mulher ainda correu para o banheiro, mas foi alcançada e baleada lá mesmo. Não houve tempo de socorro. A mulher de 38 anos morreu antes da chegada de uma equipe de suporte avançado do SAMU. Já o companheiro de Janaína, identificado como Roberto dos Santos Guimarães, de 37 anos, segundo informações extraoficiais, estaria passando por problemas psiquiátricos e constantemente tinha crises de ciúmes. Após matar a mulher, Bebeto tentou o suicídio. Ele foi socorrido para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. O estado de saúde dele não foi revelado. Militares do 9º Batalhão estiveram no local até a chegada de equipes do ITEP e Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo os familiares, eles vinham de brigas constantes, de brigas de casal e infelizmente, fatalmente, aconteceu isso daqui hoje. Pelas informações preliminares que a gente coletou aqui, foi nos repassado que seria um feminicídio, seguido de suicídio. Mas ainda não tem essa confirmação, tem que aguardar os laudos periciais, até mesmo pela posição do corpo ali, pela posição da arma, então a gente não pode categorizar que se trata disso, Mas, com certeza, foi um fato, um homicídio com um suicídio. Só falta categorizar a ação de cada um. Um revólver calibre 38 foi apreendido pela Polícia Civil. Ainda segundo o delegado de plantão, o crime aconteceu diante de duas crianças que são filhas do casal. Eles têm filhos gêmeos e as duas crianças estavam em casa e possivelmente presenciaram o ocorrido. A idade aproximadamente dessas crianças? 7 anos de idade, segundo nos informaram. A todo instante, parentes e amigos de Janaína e Bebeto chegavam ao local sem acreditar no que havia acontecido. O homem tinha assassinado a companheira com um tiro na cabeça. Após a remoção do corpo, só restaram aos familiares de Janaína as lembranças e os abraços que serviram para aliviar a dor da perda. Pois é, o que nós mostramos aqui são depoimentos, pessoas, inclusive algumas pessoas que não quiseram falar, a princípio, o que estava sendo comentado no local, mas a polícia está investigando. O repórter Rogério Fernandes atualiza agora as informações sobre esse caso chocante, viu, gente? Pois é, primeiro a gente quer saber qual o estado de saúde do homem aí, suspeito de ter matado a companheira, hein, Rogério? Boa tarde para você. Boa tarde, Rogério. Muito boa tarde, Lídia. Boa tarde, Análison. Pelas informações que nós colhemos com o único familiar do Roberto dos Santos Guimarães, o Bebeto, de 38 anos, ele continua na UTI em estado grave. Essa informação que nós obtivemos é do Francisco de Assis, que é o primo, em quem a gente vai ouvir daqui a pouco. Ele falou com a gente hoje pela manhã, no Bom Pastor, na rua onde aconteceu o crime, na Zona Oeste de Natal. Nós estivemos lá, vimos a casa em que ela construía e que queria sair da casa onde morava, onde morreu, e para o outro lado da rua, uma casa grande e ampla, e onde o corpo vai ser velado ainda hoje, após liberação no ITEP. Hoje pela manhã no ITEP, nós conversamos com a mãe dela. Ela preferiu não se identificar, mas conversou com a gente inicialmente sobre a perda. Esse sentimento difícil para toda mãe quando chega no ITEP, na Ribeira, para liberar um corpo de um parente. Imagina a mãe liberar o corpo da filha. Vamos ouvir esse trecho. A senhora estava onde na hora que aconteceu? Eu estava em casa. A senhora mora perto? Não, moro no Rio de Moleiro. Rego Moleiro. São Gonçalo. São Gonçalo. Tomar conhecimento de um fato desse para uma mãe... É triste. É triste. Já está com 2 meses que eu acabei de enterrar minha irmã. Também tem... está com 5 anos que foi minha filha. Meu filho foi 45 dias de um para outro. O carro da polícia matou a minha filha. É muita dor, é muita dor. Eu estava acabando de sair de uma depressão. Pega isso,
Eu tinha ele como filho e ele fazia uma coisa dessa. Era a vida da minha filha. Eles brigavam muito, o que acontecia? Nunca vi eles brigando. Mas os vizinhos disseram que eles estavam brigando constantemente. Os vizinhos diziam isso. Era. Os vizinhos diziam isso. Até porque ela disse para mim que quando estava terminando a casinha dela, porque ela disse, olha, mas essa casa aqui é minha, ele não tem nada a ver. Mas quando eu terminar de fazer a minha casa, eu vou morar na minha casa, vou dar o que ele me pediu, que eu quero me livrar desse homem, que eu não vou, ele vai terminar tirando a minha vida. Ela queria separar dele. Queria separar dele. A senhora já sentia isso? Ela queria se separar, e ele não queria separação, não. Ela já tinha se separado, ele já tinha ido embora para aquela casa, que ela tem outra casa lá em cima. Ele veio lá daqui, ela deu a casa para ele não ir perturbar ela. Ele saiu de lá, foi lá para a casa onde ela estava morando. Ele fazia uma coisa dessa, tirar a vida da minha filha. Na frente de duas crianças, duas filhos dela. Os bichinhos saíram correndo. A mãe de Janaína Bezerra Pereira também falou com a nossa equipe de reportagem, sem ser identificada, sobre os netos. As duas crianças, um menino e uma menina de 7, 8 anos de idade, estão com os padrinhos. Mas a avó reivindica essa criação para ela também. Ela também falou com a nossa equipe de reportagem sobre que houve uma invasão na casa, que retiraram o dinheiro, alguns objetos, inclusive o carro. Vamos ouvir. Homicídio. Diz que mexeram na casa lá, como é que foi? Foi, agora de manhã entraram lá, o carro dele, o carro estava lá na garagem da outra casa dela, que ela estava terminando de construir outra casa dela, e o carro estava lá. Aí o irmão dele chegou, entrou agora de manhãzinha lá, a porta da cozinha estava fechada, abriram a porta da cozinha e arrombaram, né? E entraram e pegaram o carro, né? Tudo bem que o carro podia ser dele, né? Mas ele deixou dois filhos, é dele os dois, não é de irmão, é dos filhos dele, tá entendendo? Também me disseram que eles estavam lá com confusão, dizendo que os meninos iam ficar não sei com quem, com a madrinha, não sei com quem. Eles têm vó, eu estou tomando conta de meus netos. E a senhora lembra da sua filha? Eu me lembro demais, até onde eu estive conversando com ela. Eu digo, Janei, como é que tá? Ela disse, tá tudo bem, mãe, como é que tá, pai? Eu digo, tá tudo bem. Aí ela foi e disse, eu digo, você já foi para sua casa na manhã. Essa semana agora que vem, Deus quer, eu dia 7, vou embora para minha casa de uma vez. Aí aconteceu uma tragédia dessa, eu estava em casa, meu neto me ligou, desesperado, dizendo que tinha acontecido uma tragédia dessa. Quais são as idades dos seus netos, filhos dela? Acho que é 7 anos, 8 anos. Duas crianças. Duas crianças. Vendo a mãe morrer assim na frente. Foi, eles saíram correndo e dizendo, papai acabou de matar, minha mãe se matou também. Como ela colocou, a filha já havia dito, Janaína já havia dito à mãe que queria se separar. É como se fosse uma tragédia anunciada, disse que poderia morrer se continuasse com o Bebeto, Roberto dos Santos Guimarães, com quem convivia. Ela construiu uma casa, aqui em que foi encontrado o corpo dela, também era dela a casa. Janaína era sacoleira, também vendia casas, comercializava, era corretora de imóveis. A mãe e o pai fazem frete, é uma família de trabalhadores, muito. Como também o Roberto, segundo alguns familiares, ajudou a construir a casa, também era trabalhador, vendia e comprava carros, negociava com carros. E na rua, no Bom Pastor, hoje pela manhã, eu conversei com um primo dele. Ele praticamente não tem nenhum familiar, apenas esse primo apareceu, que é o Francisco de Assis. Ele falou com a gente inicialmente sobre as brigas do casal e sobre o ciúme de Bebeto que tinha por Janaína. Vamos ouvir. A família dele, você é primo dele, ele não tinha praticamente ninguém. Não tem mais ninguém por ele, entendeu? Então a gente tinha muito convento, eu e ele. Toda Como é vez que vocês receberam tudo isso? Rapaz, eu tava na rua, trabalhando. Aí na hora que eu chego, ele teve que acontecer 2 tiros, né? Naquele eu pensei que era um traque, né? Como eu tava aí. Aí chegou lá, o menino entrou, tava todo já no chão já. Aí foi uma balação, né? Ele toda vida que bebia surtava. Toda vez que bebia era surto, toda a vida. Ele é ciumento? Bastante. Suspeitava da mulher, mas a mulher batalhadeira, fiel.
tenho que falar nada contra ela, não. Aí a casa dos E dois, aqui o a casa sonho, dela, né? aquele sonho dela, entendeu? Mas era a melhor vontade dela. É verdade que ela queria se separar? Era verdade. Ela tentou já, eu dava conselho, homem volta, esse homem não aguento mais, não. Vocês só vão sossegar como ele me matar. Então foi isso aí, ela desviou. Entendeu? Ela tem a pena dele, que não tinha pai, não tinha mãe. Tenho uns primos, mas não é tão convivente que eu convivia com ele, né? Eu vivia muito, dava muito conselho pra ele. Eu vivia assim, dava conselho, eu tinha brigas, o pessoal me chamava lá, ele só toma seus conselhos. Então ele acreditava muito. Eu dava muito conselho pra ele, né? Aí foi isso que aconteceu, essa tragédia aí. Deixou um casal de menino, gêmeos, de 8 anos, né? Tava com os Pradinhos. Os Pradinhos confiam muito neles também. Só uma relação boa sobre os Pradinhos. Mas é a tristeza para as crianças como crescer, né? Então estão assim, criança agora não sabe de nada, né? Mas ela temia ser morta, né? Ela temia ela, bastante. O meu pensamento era assim, o Janaína, que eu for para outra casa dela, a partir do Bebeto brigar, ela vai expulsar ele, não vai querer mais ali na casa, que é a casa dela, só dela, entendeu? Falava que esse terreno era dele, ela foi e comprou a ele. Então o meu pensamento era esse, Janaína, de que na casa dela mesmo, ela não vai querer Bebeto mais não. Então uma discussão que foi essa que não durou muito não, foi de repente 2 tiros. Olha, o Francisco de Assis, que é o primo, também me confirmou que ele batia nela. E bateu diversas vezes. Mas também era um cara trabalhador, que trazia dinheiro para casa. Eles tinham 2 filhos, um menino e uma menina, 8 anos de idade. Ela construiu a casa e já tinham se separado, ela teria dado uma chance a ele. Agora eu quero chamar a sua atenção. Quem está no estúdio Lídia, Análise, quem está em casa, quem está no celular, quem está acompanhando a gente nas redes sociais, na TV, prestem atenção do que o primo vai dizer. Que a primeira informação ontem é de que ele teria tirado em Janaína e teria tentado se matar. Ele está aqui, no Hospital Alfredo Gugel, em estado grave na UTI. Ela, infelizmente, morreu. Mas, segundo o primo Francisco de Assis, a versão pode ser outra. Você lembra que a Polícia Civil falou no início que vai definir ainda, porque vê onde os corpos estavam e onde estava a arma. O primo também disse a mesma coisa. Prestem atenção. Ele disse que pode ter sido o contrário. Ela pode ter estressado, não aguentado mais, ter atirado nele e depois ela que se matou. Pode ser uma outra versão. Preste atenção. Eu tiro nele. Isso. Agora ninguém sabe a certeza, né? Já vai dizer o perito. Por que essa dúvida? É porque o revólver estava ao lado dela. E não ao lado dele, que teria atirado por último. Tirado por último. Então, se ela fez isso, foi já muita pressão, né? Ela não estava aguentando mais não. Ela pode ter atirado nele e depois atirado nela? Tirado E nela. não o contrário? Pronto, aí isso aí decide, quem vai dizer isso é o perito. Mas porque já vinha muita pressão, ela não vinha aguentando mais não. Ele batia nela, não? Batia. Não adianta mentir, tem que ser sincero, né? Mulher batalhadeira. Todos os dias trabalhava, né? Mas ela fazia de tudo o máximo para evitar, porque ele não queria que ele bebesse, queria que ele evitasse outras coisas. Então, para ele, depois que ele perdeu o pai dele, ficou assim também. Tá com um ano agora que o Botinho morreu, o pai dele, ele fez. Foi muitas coisas, né, nas cabeças, né? Era coisa do inimigo. Aqui a gente crê muito em Deus. Agora é quando a delegacia, a divisão, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, e a perícia do ITEP. A gente vai continuar acompanhando, mas isso, de uma certa forma, a análise Lídia, quem está em casa, não vai resolver muita coisa. Infelizmente, uma dona de casa, trabalhadora, perdeu a vida. E um homem trabalhador, apesar de ser ciumento, apesar de ter sido agressivo, mas era um pai de família, está aqui, na UTI, em estado grave. Mas a polícia agora é que vai apurar. Outro fato interessante, para vocês aí no estúdio, quem está em casa, é que o primo dela disse, ela adivinhou que ia morrer. Que cena, hein?